Eu cumprimento a todos que estão vendo esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca vai comprar. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está em Mateus, capítulo 12, a partir do verso 22. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 12, a partir do verso 22. Que diz assim: Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Esse não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequente chegado a vós o reino de Deus. Amém. Então aqui a palavra do Senhor Deus está falando que levaram até onde Jesus estava um homem que ele não falava, um homem que também não enxergava. E Jesus curou aquele homem que era cego passou a enxergar. Aquele homem que era mudo passou a falar, né? Mas os fariseus que estavam ali perto diziam: Olha, este homem que diz que é Jesus, ele está expulsando demônios, né, pelo príncipe dos demônios. É o demônio que está ajudando ele a curar as pessoas, né, a libertar as pessoas. E então Jesus explicou para aqueles fariseus, né, que todo reino dividido contra si mesmo, né, não vai para frente, é devastado, né? E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não vai vencer, não vai, né, não subsistirá, né? E Jesus, ele disse, né, que se o diabo ele lutar contra os demônios, né, como que o reino dele iria para frente, né? Então Jesus ele estava querendo dizer aqui, né, que o diabo ele não pode lutar contra ele mesmo, né? Um demônio ele não expulsa outro demônio, né? O inferno, tem gente que pensa que o inferno é uma bagunça, que os demônios ficam um brigando com o outro lá. Não é assim. Jesus explicou que não é assim, que mesmo que um demônio não gosta do outro, eles têm que trabalhar juntos, né, para tentar destruir a vida de alguém, né? Então, e Jesus explicou para aqueles fariseus que Jesus não tinha parte com o demônio, que Jesus expulsava os demônios com o poder que Deus tinha dado para ele, né?
E hoje em dia nós vemos muitas igrejas que existem brigas dentro das igrejas, existem divisões dentro das igrejas, né? Muitas vezes, no círculo de oração, fica uma irmã brigando com a outra, uma irmã de mal com a outra, não conversa. Às vezes no grupo de jovens também, fica um jovem brigando com o outro, né? Um jovem não quer conversar com o outro. No círculo de oração, uma irmã não conversa com a outra. Então, Jesus Cristo ele está nos ensinando hoje, Deus está nos ensinando hoje, que esse ciclo de oração está dividido. E ele não vai para frente. Que esse grupo de jovens da mocidade não vai para frente. Porque está dividido. E também essas pessoas também, elas não serão salvas. Porque a palavra de Deus diz que lá no céu não vai ter uma pessoa de mal com a outra. Porque a palavra de Deus ela diz assim que lá no céu não vai ter mais sofrimento. Que lá na cidade santa preparada por Deus, que Jesus vai levar os salvos, lá não vai ter confusão, lá não vai ter brigas. A palavra de Deus diz: e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais temor nem dor, não vai ter mais o mal lá. Por quê? Porque as pessoas que arrumam confusão, aqueles crentes que arrumam confusão, que arrumam brigas, eles não vão para lá. Quando Jesus voltar para buscar a igreja, Jesus não vai buscar uma igreja dividida. Jesus não vai buscar aqueles crentes que causam divisão dentro da igreja, que arrumam confusão dentro da igreja. Jesus vai levar aqueles crentes que obedecem a Deus, aqueles crentes que amam o próximo, aqueles crentes que perdoam, aqueles crentes que não guardam mágoa de ninguém. Aqui em Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 24, diz: e houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Aqui está falando que os apóstolos de Jesus ficavam dizendo que um era maior que o outro, um era melhor que o outro. Um apóstolo falava assim: olha, eu sou melhor que você, eu sou mais importante que você. E Jesus ele parou com aquela história na hora. Jesus falou para eles: olha, para com isso, vocês não devem pensar desse jeito. Antes, o mais importante de vocês, antes o maior de vocês seja como o menor. Se tiver alguém de vocês aí que governa, seja como aquele que serve. Jesus ele não deixou que um apóstolo se sentisse melhor que o outro. E quantas vezes no círculo de oração, uma irmã diz que é melhor que a outra. Muitas vezes no grupo de jovens, na mocidade, um jovem fala que é melhor que o outro. Uma pessoa fala que canta melhor que o outro. E fica aquela confusão, e fica aquela briga. Mas na igreja de Cristo não pode ser desse jeito. Um crente não pode dizer que é melhor que o outro. Um crente, ele, ao invés de ele ficar falando que ele é melhor que o outro, ele tem que orar. Porque foi o que Jesus mandou a gente fazer? Orar um pelos outros. Ao invés de um crente falar: olha, eu sou melhor que você, eu canto melhor que você, eu prego melhor que você,
um crente não pode falar isso. O crente ele tem que orar pelo outro, anunciar a palavra de Deus para o outro, né? Porque não adianta o círculo de oração orar, jejuar, não adianta a mocidade orar, jejuar e ficar um brigando com o outro, um brigado com o outro. Um irmão fala, olha, eu não converso com aquela irmã não. Um jovem lá da mocidade fala, eu não converso com aquele jovem lá não. Deus ele não quer que um crente seja inimigo do outro. Jesus ele ensinou lá no Sermão do Monte que se alguém amaldiçoar a gente, se alguém falar uma palavra de maldição contra a gente tem que abençoar aquela pessoa. A gente tem que anunciar a palavra de Deus para aquela pessoa. Porque muitas vezes tem crente que deseja a morte do outro. Tem crente que deseja que o outro fique doente. Tem crente que até ora para Deus colocar doença no outro crente. Mas não foi isso que Jesus mandou, não. Jesus falou para a gente abençoar. Nós que somos servos de Deus, nós temos que abençoar todas as pessoas. As pessoas que gostam da gente e as pessoas que não gostam da gente também. Porque quando Jesus estava lá na cruz, Jesus orou, não para que Deus castigasse aquelas pessoas que pregaram ele na cruz, que espancaram ele, que colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, não. Jesus ele orou para que Deus tivesse misericórdia daquelas pessoas, para que Deus perdoasse aquelas pessoas, porque elas não sabiam o que estavam fazendo. Então Jesus ele ensinou como que a igreja tem que ser. Quando os apóstolos começaram um brigar com o outro, Jesus parou com aquela briga. Jesus disse para os apóstolos parar de agir daquele jeito. Mas Jesus falou que os apóstolos tinham que ser humildes. Porque aqui em Mateus capítulo 12, verso 25 diz: Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Um círculo de oração abençoado, um grupo de jovens de mocidade abençoado, aprovado por Deus, um círculo de oração aprovado por Deus, é aquele círculo de oração aonde não existe confusão, aonde não existe contenda, aonde não existe mágoa, aonde não existe uma irmã falando mal da outra, inventando mentira contra a outra, uma irmã querendo tirar a outra do círculo de oração, inventando mentira. O grupo de jovens também, um jovem querendo tirar o outro do grupo. Porque não adianta nada o círculo de oração reunir todos os dias na igreja para orar, mas ter contendas ali no meio. Porque aquela oração não vai nem chegar a Deus. Porque Deus, ele diz na palavra dele, que os nossos pecados impedem as nossas orações de chegar a Deus. A palavra de Deus diz que os ouvidos de Deus não estão fechados. Mas as coisas erradas que os crentes fazem impedem a oração de muitos crentes de chegar a Deus. Porque se o ciclo de oração não tiver do jeito que Deus manda, se o ciclo de oração, se o grupo de jovens não estiver na paz de Jesus Cristo, as orações não serão ouvidas. Aqueles hinos que são cantados, Deus não vai receber.
Porque não adianta o círculo de oração fazer um congresso bonito, chamar muita gente, a igreja está cheia. Não adianta o grupo de jovens da igreja fazer um congresso de jovens que a igreja está cheia de gente, mas Deus não aprovar aquele congresso. Muitas vezes o congresso das irmãs do círculo de oração é aprovado pela diretoria da igreja, é aprovado pelos irmãos e pelas irmãs da igreja, mas não é aprovado por Deus. Porque muitas vezes Deus está vendo brigas ali dentro do círculo de oração. Deus está vendo brigas e contendas ali no grupo de jovens. Muitas vezes as pessoas saúdam a outra com a paz do Senhor Jesus, mas muitas vezes com raiva daquela pessoa, desejando a morte daquela pessoa. Às vezes passa um crente e encontra com o outro na rua, a paz do Senhor Jesus, irmão. Aí o outro responde, amém, a paz do Senhor Jesus. Mas muitas vezes entre aquelas duas pessoas existe o ódio. Um odeia o outro, um tem inveja do outro. Então um está falando mentira para o outro, porque eles não estão em paz. E crente que fala mentira não vai entrar no céu. Está escrito na palavra de Deus que os mentirosos não vão entrar no reino de Deus. Aquele crente que saúda o outro com a paz do Senhor Jesus Cristo, mas tem inveja do outro, fica orando para Deus colocar doença naquela pessoa, fica orando para aquela pessoa perder a vida. Então esse crente não está em paz para outra pessoa. A paz do Senhor Jesus não é só um cumprimento, uma saudação. Mas um crente tem que estar em paz com o outro. A palavra de Deus diz que para a gente ter paz com todos, até com quem não é crente, a gente tem que estar em paz com eles, para que eles vejam Jesus na nossa vida. Porque muitas vezes o inimigo pode até usar uma pessoa que não é crente, ou uma pessoa que é crente, mas não vigia, para nos fazer o mal, para nos atacar. E aí o que a gente deve fazer? A gente deve brigar com aquela pessoa também? A gente deve guardar mágoa daquela pessoa? A gente deve pedir para Deus castigar aquela pessoa? Não. A gente tem que anunciar o Evangelho para aquela pessoa. Se a pessoa fez o mal para nós, a gente anuncia o Evangelho para aquela pessoa. Se a pessoa não quiser ouvir o Evangelho, a palavra de Deus, isso é entre ela e Deus. Mas a gente fez a nossa parte. E o que nós estamos vendo hoje é um teólogo brigando com o outro. É os pastores, presbíteros, obreiros, diáconos, um brigando com o outro na internet. Um dizendo que é uma coisa, outro dizendo que é outra. Por isso que a gente vê o demônio destruindo muitas igrejas. Por isso que a gente vê o demônio destruindo a vida de muitos crentes. Porque fica um crente pensando que é melhor que o outro. Um crente dizendo que é o melhor, que canta melhor, que prega melhor, que ora melhor. Mas a gente não vê. É difícil a gente ver um crente perdoando o outro. E esses crentes não vão ser levados por Jesus Cristo para a glória, para a Nova Jerusalém celestial. Porque hoje muitos crentes estão com pressa para Jesus voltar. Ó Senhor Jesus, volta logo. Mas não adianta ter pressa para Jesus voltar, porque às vezes tem crente que ele quer ir para o céu logo para não trabalhar. Tem crente que quer ir para o céu logo, né? Porque não quer mais ficar doente. Tem crente que quer ir para o céu logo, porque não quer ficar aqui na terra, né? Não quer ficar perto, né, dos inimigos dele. Mas só vai ser salvo aquele crente que ama a Deus. Muitas vezes a pessoa ora falando, Senhor Deus, eu te amo. O Senhor sabe, Senhor Jesus, que eu te amo. Mas muitas vezes está falando mentira. Porque Jesus, ele ensinou que aquele crente que não ama o irmão dele, que ele está vendo,
Como que ele pode amar a Deus que ele não vê? Então Deus está nos ensinando como que a gente deve estar para quando Ele voltar. Hoje tem até pregadores falando, olha, Jesus vai voltar em tal ano, Jesus vai voltar em tal dia. Mas quando perguntaram para Jesus, mestre, quando o Senhor vai voltar? Jesus respondeu, eu não sei, e nem os anjos sabem, mas somente meu Pai que está nos céus. E quem é um teólogo para saber o dia que Jesus vai voltar? Se o próprio Jesus Cristo não sabia. Mas Jesus Cristo disse para a gente estar preparado. Porque Ele disse que Ele vai voltar na hora que muita gente não estiver esperando. Mas nós temos que estar preparados. Preparados, obedecendo a palavra de Deus. A igreja ela tem que aguardar a volta de Jesus em união, em paz. Não com brigas, com contendas. Porque muitas vezes, hoje existe uma pressa para batizar as pessoas, para fazer as pessoas virar crente, e muitas vezes a pessoa acaba batizando sem estar liberta. Às vezes a pessoa fala, mas eu vou batizar aquela pessoa, porque quando a gente ora para ela, ela não manifesta demônio. Então vou batizar ela, já está preparada. Mas o que está no coração daquela pessoa? Judas Iscariotes não manifestava demônio nele. Ele não começava a falar com outra voz, ele não colocava a mão para trás, ele não ficava caído no chão. Não. Mas a palavra de Deus diz que Satanás entrou no coração dele. E às vezes tem muito crente que Satanás entrou no coração dele. Judas Iscariotes ficava ali perto de Jesus. Ele viajava com Jesus. Jesus Cristo tinha dado até poder para Judas Iscariotes curar os enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos. Mas um dia Judas Iscariotes, que amava o dinheiro, ele não amava Jesus, mas ele amava o dinheiro, Judas Iscariotes começou a roubar. Ele começou a ter pensamento de trair Jesus. E ele não caiu endemoniado. E hoje nós vemos tanta pressa para encher a igreja de crente, que batiza uma pessoa com Satanás no coração. Por quê? Porque a pessoa batiza, mas continua falando mentira, inventando mentira, continua com ódio no coração, continua com inveja, continua arrumando confusão dentro da igreja, continua tentando tirar as pessoas da presença de Deus, continua sendo usado pelo diabo dentro da igreja até. Por quê? Porque não está liberto. Porque Jesus mesmo falou, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de meu Pai que é Deus. Muita gente vai dizer naquele dia, mestre, a gente expulsava demônio, a gente curava doentes, a gente ressuscitava mortos, a gente pregava o Evangelho, mas Jesus vai falar para aquelas pessoas, eu não conheço vocês não podem entrar. Porque vocês expulsavam demônios, vocês curavam doentes, vocês pregavam nas igrejas, mas vocês também arrumavam confusão dentro da igreja. Vocês também odiavam um ao outro. Vocês guardavam mágoa dos outros, vocês não perdoavam. Vocês roubavam, mentiam, faziam coisas erradas. Então Deus, através da palavra dele, Deus ele está nos preparando para a volta dele. Essa palavra aqui é para a gente estar preparado para a volta de Jesus. Deus ele não colocou a gente aqui na terra e virou o rosto para o outro lado e aqui na terra cada um por si, não. Deus ele mandou Jesus aqui na terra. Até na palavra de Deus diz que Deus mandou Jesus aqui na terra, enviou Jesus aqui na terra para pregar o Evangelho, para que todo aquele que crê em Jesus Cristo não pereça, mas tenha vida eterna.
E o que é crer em Jesus Cristo? Não é só acreditar que Jesus existe. Crer em Jesus Cristo é fazer o que Jesus Cristo ensinou. Jesus Cristo ensinou a gente a perdoar? Vamos perdoar. Jesus Cristo ensinou a gente a falar a verdade? Vamos falar a verdade, aconteça o que acontecer. Mas vamos falar a verdade. Jesus Cristo ensinou a gente a ficar em paz com os nossos irmãos e até com quem não é crente, vamos ficar em paz com todos. Porque muitas vezes tem crente que pensa que ele vai para o céu só porque ele ora muito, porque ele jejua muito. Mas a palavra de Deus diz que chegou um homem até Jesus e falou: mestre, eu oro 3 vezes ao dia, eu sou dizimista, né? Eu não sou igual aos outros. Só que Jesus não aceitou a oração dele. Aí chegou um outro homem lá e ajoelhou e falou: Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu sou um pecador, perdoa meus pecados, Senhor. E Jesus aceitou a oração daquele homem. Então Deus, Ele quer que a gente ore. Deus, Ele quer, né, que sejamos dizimistas na casa dele. Ajude, né, a obra dele. Né? Deus, Ele quer que a gente jejue. Deus, Ele quer, né, que a gente pregue a palavra dele, que a gente ore. Mas Deus, Ele quer que a gente faça o que Ele ensinou a gente fazer. Que a gente faça o que Jesus ensinou a gente fazer. Que a gente ame a Deus. Né? Porque hoje a gente vê tantos pregadores que pregavam tanto, oravam tanto, jejuavam tanto e caíram no adultério. Começaram a roubar, começaram a fazer coisas erradas, né? Então nós temos que fazer tudo que Jesus nos ensinou, procurar fazer tudo que Jesus nos ensinou. E se a gente fizer uma coisa errada, imediatamente a gente pedir perdão para Jesus Cristo não fazer mais. Porque a palavra de Deus diz que Deus é grandioso em perdoar. Mas não adianta pedir perdão para Jesus hoje e depois amanhã repetir a mesma coisa errada que fez. A gente tem que pedir perdão para Jesus e não fazer mais o que foi feito de errado. Muitas vezes, né, as pessoas, elas querem uma pregação que Deus vai curar, que Deus vai fazer aparecer dinheiro no banco, que Deus vai dar chave de carro, de casa. Mas tudo isso vai ficar. Tudo isso é carro, casa, apartamento, fazenda, dinheiro. Vai ficar e a família vai ficar brigando para ver quem fica. Mas vai chegar uma hora que nem a família vai ficar brigando. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que não vai ficar ninguém aqui na terra. Os salvos irão com Cristo para a Nova Jerusalém, estarem em paz com Deus para todo sempre. E aquelas pessoas que não serviam a Deus, que não obedeciam a Deus, elas irão para o lago de fogo. Então não vai ficar ninguém aqui na terra. Então por isso que Jesus fala para a gente ajuntar tesouros no céu e não ajuntar tesouros na terra. Tesouros na terra onde a ferrugem consome e onde os ladrões roubam. Mas é para a gente ajuntar tesouros no céu. O que é ajuntar tesouros no céu? É a gente procurar em primeiro lugar a nossa salvação. Buscar em primeiro lugar obedecer. O que é guardar tesouros no céu? É a gente obedecer a Jesus Cristo. Quando a gente está fazendo o que Jesus Cristo ensinou a gente fazer, o que Jesus Cristo disse para a gente fazer, nós estamos ajuntando tesouros no céu. Nós estamos nos preparando para a volta de Jesus. A palavra de Deus, ela diz assim, que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Só que Daniel era um homem de Deus. A palavra de Deus diz que quando o rei ofereceu um vinho para ele, um manjar,
aquele vinho, aquela comida apresentada aos ídolos, aos demônios, Daniel não quis comer aquela comida nem beber aquele vinho, não. Ele continuou servindo a Deus. E por isso que Deus ouvia a oração dele. Né? E Daniel foi salvo. Por quê? Porque ele era um servo de Deus, que obedecia a Deus. Ele orava também, mas ele obedecia a Deus. Ele servia a Deus. Era um jovem, um homem que se desviava do mal. Sadraque, Mesaque e Abednego também eram jovens que serviam a Deus, que eram fiéis a Deus. Que quando o rei falou para eles, olha, se vocês não adorar essa imagem de escultura, essa imagem de pedra que foi feita, vocês serão lançados na fornalha de fogo. Eles falaram, rei, a gente não vai adorar isso aí não, a gente só vai adorar a Deus. E eles foram lançados na fornalha de fogo. Só que lá dentro da fornalha apareceu um quarto homem. Eles eram 3 homens, só que lá dentro apareceu um quarto homem lá, que era a presença de Deus ali com eles ali. E a palavra de Deus diz que o fogo não queimou nem a roupa deles, não queimou nem eles. E eles foram tirados ali de dentro daquele forno de fogo, aquela fornalha de fogo. Eles foram tirados de lá de dentro vivos. E aquele fogo não tinha queimado eles, e nem a roupa deles, porque eles serviam a Deus. Eram jovens, eram pessoas que se desviavam do mal. O rei ofereceu aquela comida que foi oferecida a demônios, a ídolos para eles. Eles não aceitaram, eles continuaram servindo a Deus. Então, aonde a gente estiver no nosso trabalho, na igreja, na nossa casa, a gente tem que estar sempre servindo a Deus, para que possamos ser salvos. Alguém fala, não, eu só me visto de crente quando eu vou para a igreja. Olha, dentro da igreja, quando eu estou dentro da igreja, eu não falo mentira, eu não falo palavrão. Só que Deus, ele não está só dentro de uma igreja, de um templo, de uma casa de oração. Deus, ele está com a gente lá na nossa casa, está vendo o que a gente está fazendo. Deus está lá no nosso trabalho, Deus está com a gente na rua. A gente tem que usar roupas que agradam a Deus, dentro da igreja e fora da igreja. A gente tem que falar a verdade dentro da igreja e fora da igreja também. Porque não adianta falar glória a Deus dentro da igreja e palavrão lá em casa, no serviço, na rua. Se a gente fala glória a Deus dentro da igreja, na nossa casa também, na rua, no nosso serviço, onde a gente estiver. Porque Deus, ele está com a gente aonde a gente estiver. Ninguém escapa dos olhos de Deus. Eu vou falar uma mentira que o pastor não está vendo, o pregador não está vendo, o obreiro não está vendo, o irmão da igreja não está vendo, mas Deus está vendo. E o livro da vida não está com o pastor, não está com o presbítero, não está com o pregador. O livro da vida está lá com Deus. Eu não posso escrever o nome de ninguém no livro da vida, porque o livro da vida não está aqui. O livro da vida não está comigo. Eu só tenho que pregar a palavra de Deus. O livro da vida está lá com Deus. E Deus só vai escrever o nome no livro da vida daquelas pessoas que obedecem à doutrina de Deus, à palavra de Deus. O livro da vida não está com teólogos. O livro da vida está com Deus. Tem pessoas que colocam o pregador acima de Deus. E depois, quando o pregador morre, a pessoa fica perdida. E agora? O que eu faço? O pregador não está mais vivo. Né? Mas não é assim. O pregador, ele só está na casa de oração para pregar a palavra de Deus. Agora, quem salva é Deus. E Deus só vai salvar aquele que obedecer a palavra dele. A palavra de Deus não é só para ficar aberta dentro de casa, lá na estante, em cima da mesa. A palavra de Deus é para a gente ler, para a gente entender o que Deus quer que a gente faça, para a gente ser salvo. Então, que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Amém. Né? Deus, ele diz assim, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que o Espírito Santo diz às igrejas. E o Espírito Santo já está alertando a igreja para estar preparada para a volta de Cristo. Então vamos orar
para agradecer o Senhor Deus pela palavra. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela palavra que o Senhor revelou para nós, Senhor. Senhor, eu peço, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe, Senhor Deus, a cada pessoa que está vendo esse vídeo, cada pessoa que está aqui na casa de oração, e que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.